Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria estar aqui com os queridos. Eu quero agradecer de coração a liderança da igreja, o pastor Jesus e os demais líderes pelo convite. Realmente tenho me alegrado a cada vez que venho aqui a Anápolis, participo dessa conferência missionária, mas não apenas por participar da conferência missionária, mas eu comentava com alguns irmãos que eu tenho ouvido de pastores e missionários o bom testemunho desta igreja. Não apenas realizando um evento por ano com foco em missões, mas uma igreja que vive, uma igreja que respira, uma igreja que de fato investe em missões, pastoreia missionários, envia missionários e procura pregar o evangelho de Jesus perto e longe. E eu creio que o exemplo dessa igreja, sendo uma igreja missionária, está e há de inspirar ainda muitas outras a se engajarem com a obra do Senhor Jesus perto de nós e também longe de nós. Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1. A carta de Paulo aos Romanos capítulo 1, leremos também a partir do versículo 1. Nós mencionamos nesta manhã que há ainda 1860 línguas sem um versículo bíblico traduzido para seus idiomas. Este é um dos grandes desafios da obra missionária em nossa geração, um dos grandes desafios. A necessidade de se colocar a Bíblia na língua materna, na língua do coração, nessas quase 2.000 línguas ao redor do mundo hoje. Serão dezenas de anos de trabalho, serão milhares de tradutores envolvidos, certamente dezenas de milhares de igrejas envolvidas, e para que isso aconteça é preciso o Senhor Deus fazer alguma coisa nova. E eu creio que nós podemos orar também nessa noite para que Deus levante tradutores, para que Deus levante também igrejas que enviem e persevere na tradução da palavra, e que Deus possa abrir o coração aos povos que falam essas quase 2.000 línguas para receberem a palavra do Senhor Jesus. Alguém me perguntou ontem como nós nos envolvemos com a tradução do Novo Testamento para uma das línguas no nordeste de Gana, a língua chamada Limompelo. Eu creio que não partilhei com os irmãos, mas realmente é algo que mexe com o meu coração. Eu e minha esposa Rossana, nós fomos enviados como missionários plantadores de igrejas. Este era o nosso foco, era aprender a língua, aprender a cultura, evangelizar, havendo conversões, discipular e plantar igrejas. E nós trabalhamos com essa etnia, uma das 4 etnias principais, Concomba, chamados Bimompelo, que falam a língua Limompelo. E ali nós estávamos trabalhando, Deus derramou graça, pessoas se converteram e nasceram algumas igrejas. E eles não tinham ainda a Bíblia traduzida em sua língua do coração, na língua Limompelo. E mesmo por isso, nós reuníamos então os líderes daquelas igrejas plantadas a cada 3 meses, às vezes 2 meses, para um final de semana. Nós ensinávamos a palavra e eles memorizavam 12 ou 13 versículos bíblicos, e eles voltavam para as suas aldeias, voltavam para as suas igrejas, e eles reproduziam aqueles versículos memorizados, e aqueles crentes naquelas igrejas ouviam os versículos, memorizavam, e assim a palavra de Deus era aprendida e também distribuída. E algo que realmente nos marcou foi um desses encontros de líderes. Estávamos ali naquele final de semana, e reunimos com aqueles líderes, ensinamos a palavra. Eles memorizaram ali uns 12, 13 versículos da palavra de Deus. Depois daquele final de semana, voltaram para suas casas. Mas um desses líderes era uma mulher. Essa mulher, já um pouco idosa, ela vinha de uma das aldeias mais distantes. Ela havia caminhado 4 dias para chegar até a aldeia onde nós morávamos. Ela caminhava durante o dia, ela parava à noite, descansava em uma aldeia ao longo do caminho, caminhava o 2º dia, descansava, 3º dia, descansava, no 4º dia chegava até a nossa aldeia. E assim ela fez, e chegou, passou o final de semana, memorizou os 12 ou 13 versículos, e na segunda-feira voltou então para a sua aldeia,
Ela caminhou um dia inteiro, descansou em uma aldeia ao longo do caminho, caminhou o segundo dia inteiro, descansou em outra aldeia. Quando ela acordou no terceiro dia, onde ela estava descansando, ela percebeu que havia se esquecido de um daqueles 12 ou 13 versículos que ela havia memorizado. E ela não pensou duas vezes. Ela voltou aqueles 2 dias de caminhada até a nossa aldeia. Eu me lembro muito bem que eu e minha esposa Rossana estávamos embaixo de uma árvore, vimos aquela mulher chegar, ficamos preocupados o que havia acontecido, e ela, ofegante, chegou até nós e disse: eu vim para relembrar o versículo que eu esqueci. E ela disse esta frase: porque a palavra de Deus é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. E foi aquilo que mexeu com o nosso coração. A palavra de Deus é preciosa demais. Um versículo, meus irmãos. Nós que temos a Bíblia em nossa língua, em tantas versões, de tantos formatos, muitas vezes não sabemos quão preciosa é a palavra de Deus. Fiquemos de pé para lermos a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo nosso Senhor. Falemos todos juntos? Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por meio do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós lemos a palavra do Senhor, e já agradecemos ao Senhor uma vez mais, porque o Senhor despertou homens e mulheres para se envolverem com a tradução, com a publicação, com a distribuição dessa palavra, até que ela pudesse chegar às nossas mãos como a temos hoje, em nossa língua, na versão do nosso coração, de maneira que nós podemos entender a Tua palavra, viver a Tua palavra e também pregar a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, e nós oramos neste momento como igreja aqui reunida, pelas 1860 línguas, que não tem João 3,16 em seu idioma. Senhor Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, desperte missionários, tradutores, linguistas, que o Senhor desperte igrejas enviadoras, que o Senhor desperte os educadores que vão alfabetizar esses povos da sua própria língua, muitas vezes ainda não alfabetizados. Senhor Deus, que o Senhor faça o impossível acontecer, e coloque a Tua palavra nessas quase 2.000 línguas, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós te louvamos porque nós lemos o que o Senhor, por meio de Paulo, escreveu àquela igreja em Roma há 2.000 anos atrás. O Senhor falou àquela igreja, o Senhor pode falar aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se sentar, irmãos, com as Bíblias, por favor, abertas comigo. Em Romanos capítulo 1, Paulo, ele escreve essa carta, nós podemos dizer, a duas mãos. Ele a escreve com a mão de teólogo, mas também ele a escreve com a mão de missionário. Com a mão de teólogo, Paulo está ensinando a esta igreja em Roma há 2.000 anos atrás, como também nos ensina hoje no Senhor Jesus, que a finalidade da igreja é a glória de Deus. E ele fala sobre isso em toda essa carta. Ele fala no capítulo 1, no capítulo 5, no capítulo 7 e no capítulo 16, que essa igreja, ela nasce, ela vive, ela existe com uma finalidade maior, e a finalidade da igreja não é a igreja. A finalidade da igreja não são os pastores ou missionários da igreja. A finalidade da igreja não é o culto da igreja.
A finalidade da igreja é a glória de Deus. Paulo, portanto, ele tenta ensinar e alinhar a teologia e a compreensão dessa igreja em Roma e a nossa compreensão hoje do porquê nós existimos, do propósito da nossa vida, do motivo de nós estarmos aqui. E nós não somos o motivo da nossa própria existência. O motivo da nossa existência é o nosso Deus, e não apenas Deus, mas a glória de Deus. Portanto, como teólogo, Paulo está escrevendo essa carta, dizendo à igreja em Roma que essa igreja tem finalidade, e a finalidade é a glória de Deus. Mas não apenas finalidade, essa igreja também tem uma prioridade. Se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Essa igreja que tem finalidade, que tem propósito, ela também tem uma missão. Ela não foi chamada apenas para a glória de Deus, vivendo entre os irmãos. Não foi chamada apenas para a glória de Deus, memorizando textos bíblicos e orando e compreendendo a teologia bíblica. Ela foi chamada para a glória de Deus, tendo também uma finalidade ligada a uma prioridade, que é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Portanto, essa conexão, essa junção teológica paulina, ela é estritamente necessária para qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer família cristã e qualquer igreja que queira se engajar com a missão. Nós temos uma finalidade e nós temos também uma prioridade. É a glória de Deus e é anunciar o evangelho do nosso Deus. Paulo, portanto, começa a escrever essa carta para essa igreja que ele não conhecia pessoalmente. Uma igreja que estava estabelecida no epicentro daquele império, na cidade de Roma, naquela época já com quase 1 milhão de pessoas, e essa igreja era conhecida pela sua fé, e mais do que isso, essa igreja era uma referência para igrejas. Paulo, portanto, ele escreve essa carta inspirado por Deus, para instruir a igreja sobre diversas coisas, mas prioritariamente sobre o evangelho, e é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja hoje à noite. O que é o evangelho? Qual é a relação da igreja com o evangelho? Qual é o resultado do evangelho nas nossas vidas e em todo o mundo? Me acompanhe, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo se apresenta e ele diz assim: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Essa introdução, esta apresentação diz muito. Paulo está dizendo: vocês querem saber quem eu sou? Eu não sou o apóstolo, eu não sou o pregador, não sou o teólogo, não sou o missionário, eu sou o servo do Senhor Jesus. A identidade apostólica, a identidade de Paulo não está ligada ao seu apostolado, está ligada à sua relação com o Senhor Jesus. Isso nos ensina, meus irmãos. Quem nós somos, a nossa identidade não é definida pelo que nós fazemos, pela nossa capacidade, pelo nosso trabalho, pelos nossos frutos, pelo nosso esforço. A nossa identidade é definida pela nossa relação com o Pai. E é isso que Paulo está instruindo essa igreja. Ele começa dizendo: eu sou Paulo e eu tenho uma identidade, a minha identidade é esta: eu sou servo do Senhor Jesus. E eu, como servo do Senhor Jesus, eu tenho também um chamado, eu tenho uma missão, eu tenho um trabalho, eu sou chamado para ser apóstolo. Isso mostra que alguns servos serão chamados para o ministério, mas não há verdadeiros ministros que não sejam primeiramente servos. Eu sou servo, essa é a minha identidade, dizia Paulo. Eu tenho um chamado, tenho um ministério, que é ser apóstolo, e esse ministério, ele anda, ele percorre, ele transita ao redor do elemento essencial da existência da igreja na terra, e ele diz: o evangelho de Deus. É sobre o evangelho de Deus que Paulo começa, portanto, no capítulo 1, a ensinar essa igreja em Roma. Isso porque, meus irmãos, e prestem atenção nisso, compreender o que é o evangelho é compreender a nossa vida cristã. Viver o evangelho é viver uma verdadeira vida cristã. Proclamar o evangelho é cumprir a missão.
Paulo, portanto, ele nos diz: eu sou servo, chamado para ser apóstolo, e a minha vida e meu trabalho circulam ao redor do Evangelho, mas não é qualquer Evangelho. A primeira coisa que Paulo começa a enfatizar para essa igreja, e que eu gostaria que nós pudéssemos aprender ou relembrar nessa noite, é que o autor do Evangelho é Deus. Ele diz: eu sou separado para o Evangelho. Não é o Evangelho de Paulo, não é o Evangelho de Roma, não é o Evangelho da igreja em Jerusalém, não é o Evangelho dos judeus, nem dos gentios. Ele diz: para o Evangelho de Deus. A expressão grega é Evangelion tou Theou, o Evangelho de Deus. Significa o Evangelho que pertence a Deus, que foi fomentado por Deus, que é espalhado por Deus. O Evangelho é de Deus. Esta compreensão, ela solidifica, ela fundamenta toda a nossa ação missionária. Porque nós somos chamados, e preste atenção nisso, para a missão de Deus. A missão não é minha, a missão não é sua, a missão é de Deus. E é privilégio da igreja se envolver com a missão de Deus. E a missão de Deus é se tornar conhecido e ser adorado e glorificado em todas as nações da terra. E nós temos o privilégio de nós podermos fazer parte dessa missão de Deus, porque o Evangelho, ele é o Evangelho de Deus. Meus irmãos, quando nós pensamos nisso, nós entendemos que é Deus quem chama a igreja para cumprir essa missão. Este Evangelho, portanto, não é a mensagem da igreja para a salvação do mundo, porque o Evangelho não é da igreja, é a mensagem de Deus para a salvação da igreja, é o Evangelho de Deus. Quando nós nos colocamos perante a obra missionária, às vezes eu ouço alguns crentes, às vezes até mesmo líderes, pastores, dizendo: eu acho que eu vou me envolver com a obra missionária, eu acho que eu estou aqui fazendo um programa diferente na minha igreja. Em 2018 nós vamos começar a nos envolver com a obra missionária. Meus queridos, a obra missionária não é uma opção, a obra missionária não é uma escolha, a obra missionária não é um passeio no parque, a obra missionária é ser crente no Senhor Jesus, porque todo crente no Senhor Jesus é salvo pelo Evangelho que é de Deus, e este Evangelho que é de Deus passa pela igreja e chega em todo mundo. Este Evangelho de Deus, como Deus o fez, como Deus o preparou, nós podemos dizer que este Evangelho, ele é supracultural, porque ele explica o homem e as culturas, e não o contrário. Ele é também multicultural, porque ele reúne múltiplas culturas ao redor de Jesus. Ele é também intercultural, porque essas culturas que são a igreja, elas dialogam em suas línguas, em suas próprias culturas, sobre a maravilha de Deus. Ele é também transcultural, porque deve ser levado de uma cultura até para uma outra cultura. Ele é também cultural, porque ele foi revelado ao homem na sua língua, na sua história e na sua cultura. E ele é contracultural, porque ele não anda na cultura do mundo, ele é contra a cultura do mundo, do diabo e da carne. Este Evangelho preparado por Deus, o Evangelho de Deus, ele desce sobre nós, salva a nossa vida e nos ensina que nós temos uma finalidade e nós temos uma prioridade. A finalidade qual é, irmãos? A glória de Deus. Qual é a finalidade? A glória de Deus. E a prioridade? Anunciar a Cristo. Sem a finalidade e sem a prioridade, nós ainda não entendemos o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Uma das histórias que mais marcou a minha vida nos últimos anos foi a história de um juiz federal chinês. Não sei se vocês já ouviram, leram, mas a missão Portas Abertas e outras que trabalham com os países onde há perseguição à fé cristã, foi relatado que este juiz federal chinês do interior da China era um juiz cristão, conhecido pela sua fé e conhecido pela sua bondade. Este juiz,
ele não apenas vivia o evangelho, mas ele resolveu pregar o evangelho. E a despeito dos alertas recebidos, das intimidações também recebidas, ele pregava o evangelho de dia e de noite, para aqueles que estavam ao seu redor. Finalmente foi decretada a prisão daquele juiz. E não apenas resolveram prender aquele juiz federal chinês, seria o equivalente a este posto de juiz federal no Brasil. Resolveram não apenas prender aquele homem, mas queriam enviar uma mensagem aos cristãos daquela província. A casa daquele juiz ficava em um extremo da cidade e a prisão ficava em outro extremo da cidade. Enviaram soldados para prender, algemar e colocar correntes nos pés daquele juiz, e queriam fazer com que o juiz pudesse andar pela avenida principal da cidade, no meio da tarde, quando a população, a sociedade estava toda ali ao redor, a fim de humilhá-lo e a fim também de intimidar os cristãos para que não pudessem pregar o evangelho. E a sociedade foi chamada a presenciar aquela prisão. E naquele dia, naquela tarde, os soldados vinham escoltando aquele juiz federal chinês cristão. E ele estava de fato algemado, de fato seus tornozelos tinham uma corrente. Ele caminhava com passos curtos, e havia um jornalista cristão que presenciou aquele fato e descreveu aquela cena, e me impressionou. Ele disse que quando o juiz passava, os soldados que o acompanhavam, o escoltavam, eles estavam tão envergonhados, tão constrangidos de prenderem um homem justo e bom, que eles tinham suas cabeças baixas, eles caminhavam com as cabeças baixas, constrangidos em fazer aquilo. Aquele jornalista disse que por onde o juiz passava, a população que foi obrigada a presenciar aquele fato, abaixava sua cabeça constrangida, envergonhada, porque aquele homem justo e bom estava sendo preso. Aquele jornalista cristão, ele disse que a única pessoa com a cabeça erguida era o próprio juiz cristão. E ele não apenas tinha sua cabeça erguida, mas vez por outra, ele erguia também os seus braços e ele gritava em alto e bom som: eu amo o Senhor Jesus. E foi assim aquela caminhada. Diversas vezes ele gritava: querem saber quem eu sou? Querem saber o que enche meu coração? Eu amo o Senhor Jesus. Queridos, isso é o Evangelho. O Evangelho, ele é revolucionário. O Evangelho não nos permite calar. O Evangelho transforma não apenas a maneira de nós nos relacionarmos, de nós ouvirmos, de nós fazermos, mas a maneira de nós testemunharmos. Eu amo o Senhor Jesus. É a única expressão que sai da boca de um crente, que mesmo intimidado, ele sabe que foi conquistado e transformado pelo Evangelho de Deus. Este Evangelho, dizia Paulo, não é um Evangelho qualquer, é o Evangelho de Deus. Meus irmãos, esta igreja, ou igrejas aqui representadas, são igrejas envolvidas com a obra missionária, e nós temos uma segurança de que a obra missionária dá certo. E a segurança não é a capacidade da igreja, a segurança não é o preparo do missionário, a segurança não é a habilidade de quem prega o Evangelho, a segurança não é uma metodologia teológica ou missiológica para fazer alguma coisa acontecer. A segurança é que o Evangelho pertence a Deus. Nós estamos vivendo, falando e proclamando algo que não é nosso, algo que nós temos segurança, que é transformador, porque é de Deus. Paulo, portanto, ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para algo preciosíssimo, que é o Evangelho de Deus. O autor do Evangelho é Deus. Isso nós precisamos relembrar nessa noite e ao longo da nossa vida. E não apenas entender que o autor do Evangelho é Deus, mas entender o que é o Evangelho. Sabemos que Deus é o autor do Evangelho. O Evangelho pertence a Deus. É Deus quem faz o Evangelho se espalhar. É Deus quem faz o Evangelho entrar nos corações. Mas afinal, o que é o Evangelho? Qual é a identidade do Evangelho? E nós lemos nesses versículos: se o autor do Evangelho é Deus, a identidade do Evangelho
é Jesus Cristo. Me acompanhe no versículo 2 em diante. No final do versículo 1, Paulo nos diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele vai no versículo 2 nos falar o que é o Evangelho. E ele diz: Evangelho o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho foi prometido. Versículo 3, com respeito a, ele vai nos falar agora qual é a identidade do Evangelho. Com respeito a, o que, irmãos? Com respeito a seu filho. Paulo não está falando, e é muito interessante notarmos isso, não está falando sobre a igreja. Está falando sobre Jesus. Ele diz com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, e para não deixar dúvida, ele diz, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Quem é o Evangelho, irmãos? É Jesus. O Evangelho não é a igreja, não é o apóstolo, não é o missionário, não é o pregador, não é o teólogo, não é o homem, não é a mulher. O Evangelho é o Senhor Jesus. Talvez isso pareça algo simples para vocês, mas não é. Porque a maior barreira hoje para a evangelização e a obra missionária é a má compreensão do que é o Evangelho. E preste atenção comigo nisso. Desde a década de 1930 para cá, especialmente na América do Norte, se instalou uma teologia liberal que passou a reduzir o Evangelho e igualar o Evangelho ao homem, à própria igreja. Foi a humanização do conceito bíblico do Evangelho, nesse reducionismo teológico, nesse reducionismo bíblico. Desde a década dos anos 30 e 40, passou-se a pensar, e ainda hoje, do imaginário cristão coletivo, que Evangelho e igreja são a mesma coisa. E notem comigo, quando alguém diz que o Evangelho está entrando na Amazônia, o que essa pessoa quer dizer? É que a igreja está entrando na Amazônia. Quando alguém diz que o Evangelho está sendo perseguido na Índia, o que se quer dizer? É que a igreja, os missionários estão sendo perseguidos na Índia. Isso porque em nosso pensamento, no nosso imaginário cristão coletivo, Evangelho e igreja são a mesma coisa. E talvez esta seja a maior heresia evangélica dos nossos tempos. Porque no momento que eu penso que o Evangelho é a igreja, no momento de evangelizar, eu vou proclamar a quem? A própria igreja. E há muitas pessoas falando sobre a igreja, anunciando a igreja, logomarca da igreja, denominação da igreja, tipo de igreja, nome de igreja, lugar de igreja, pensando em estar evangelizando. Agora, não me entendam mal, eu não estou dizendo que é pecado falar sobre uma igreja, sobre uma denominação, sobre uma logomarca. O que eu estou falando é que isso não é evangelização. Evangelização é falar do Evangelho. E a identidade do Evangelho não é a igreja, a identidade do Evangelho é Jesus Cristo. Não há verdadeira evangelização sem se falar sobre quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Não há evangelização sem a cruz de Cristo. E muitas vezes, o nosso afã evangelístico e missionário, nós falamos sobre tudo, o tipo de igreja, o programa da igreja, o pregador da igreja. E nós não falamos sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o autor do Evangelho é Deus, a identidade do Evangelho é o Senhor Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, falar menos sobre nós mesmos e mais sobre Jesus. Nós precisamos jogar menos holofotes sobre as nossas próprias cabeças e mais sobre Jesus. Nós precisamos levantar menos as nossas bandeiras e mais a bandeira do Senhor Jesus. Porque se o Evangelho é Jesus, pregar o Evangelho é falar apenas do Senhor Jesus. Alguns anos atrás participei de uma conferência missionária de uma igreja, bastante missionária, uma igreja abençoada nessa área de missões dos Estados Unidos. Eles tinham um programa muito bom, um encontro missionário anual, e eles tinham talvez mais de 100 missionários americanos enviados para muitos países. Tive o privilégio de pregar naquela conferência missionária no final de semana.
E uma igreja grande, extremamente bem organizada, com tudo funcionando bem direitinho, estilo americano de organização, no horário. Aliás, o horário aqui está mais americano do que lá. 3 minutos antes começa o culto aqui, não é? Mas tudo no horário, bem organizado. E algo que chamou a minha atenção naquela igreja foi o boletim da igreja. Vocês têm um boletim aqui na igreja? Boletim da igreja, quem não conhece, tem igrejas que não tem boletim, mas é um panfleto que é feito a cada domingo e é entregue para as pessoas da igreja. Geralmente os diáconos entregam à porta da igreja para sabermos a programação do culto da igreja naquela semana e assim por diante. Mas o boletim daquela igreja era diferente. Era um boletim de 12 folhas, 24 páginas, em papel couché, 4 cores. A página na frente, que era a capa, era uma página especial, com um brilho diferente, e havia 2 fotos naquela capa, no cabeçalho daquele boletim. A primeira foto era do templo central daquela igreja, e a segunda foto era da face do pastor da igreja. E era uma foto tridimensional, porque em qualquer posição que você colocava, o pastor olhava para você. Era um negócio diferente, eu nunca havia visto. Eu fiquei tão impressionado, falei, isso aqui é um livro, uma coisa preciosa, e usam uma semana, jogam fora. Eu vou levar. Estava hospedado em um hotel perto da igreja, levei o boletim para o hotel e falei, que coisa preciosa, vou levar para o Brasil como um exemplo de um boletim assim finíssimo, negócio de alta qualidade. E movido pela curiosidade, eu comecei a ler aquelas 24 páginas daquele boletim, e algo chamou minha atenção, e eu reli aquele boletim, mas o que chamou a minha atenção eu guardei no meu próprio coração. Estava apenas visitando a igreja, não tinha liberdade com as pessoas ou pastores daquela igreja. Segunda-feira pela manhã voltaria para o Brasil, e o pastor disse, Ronaldo, nós não tivemos tempo para conversar, eu vou lhe buscar e vou te levar até o aeroporto, temos 40 minutos ali naquela jornada, e nós vamos conversar um pouco. Um homem de Deus, um homem já idoso, mas um homem altamente capaz e ao mesmo tempo bastante humilde. E aquele pastor da igreja me buscou naquele local, e nós fomos juntos ali para o aeroporto. Ele disse, Ronaldo, tem uma pergunta que eu faço para todo pregador que passa pela nossa igreja. A pergunta é a seguinte, você viu alguma coisa que a gente poderia melhorar? Eu havia visto uma coisa no boletim, mas não tive coragem, como bom brasileiro, de ser direto, né? Falei, a igreja é uma igreja muito boa, hospitaleira e missionária. E o pastor disse, eu sei que ela é uma igreja boa, eu sou pastor da igreja, mas eu quero saber se você viu alguma coisa que a gente poderia aí, quem sabe melhorar. Eu havia visto. Eu disse, pastor, eu vi, mas não sei se... Ele disse, Ronaldo, fale. Eu sei que vocês latinos ali ficam mais indiretos na resposta, mas pode falar. Eu disse, pastor, eu vi um erro tremendo no boletim da igreja. O pastor quase deu um ataque cardíaco. Ele puxou o carro para o acostamento, ele disse, olhe bem, nós temos 12 pessoas no comitê do boletim da igreja, e eu falo tanto para poderem revisar o que você viu. Foi um erro ortográfico, gramatical, quem sabe de data. Eu não sabia, mas o boletim da igreja era a menina dos olhos do pastor. E eu disse, não foi nada disso. Ele colocou a mão atrás do carro e buscou, tinha lá vários boletins, pegou uns 2 boletins e disse, e diga onde está esse erro. Eu disse, não pastor, não é nenhum erro, muito bem diagramado, lindíssimo, impressionante. Mas eu li aquelas 24 páginas do boletim, e o boletim da igreja fala sobre tudo, sobre a igreja, os planos da igreja, programas da igreja, a construção da igreja, os templos da igreja, os pastores missionários da igreja, tudo da igreja, mas o boletim não cita uma única vez o nome do dono da igreja, que é o Senhor Jesus, uma única vez. Eu disse, essa crítica, essa realidade desse boletim, poderia ser muito bem a realidade de uma igreja brasileira também. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos tão impressionados conosco, com a própria igreja, que nós esquecemos que essa igreja tem dono. Essa igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, eu sou Paulo, sou servo de Jesus, tenho chamado para ser apóstolo, e tudo gira ao redor do evangelho de Deus. Este evangelho, o autor desse evangelho é Deus, a identidade desse evangelho é Jesus Cristo. Este evangelho tem identidade, é o Senhor Jesus. Mas Paulo vai além, ele fala sobre o autor do evangelho, ele fala sobre a identidade do evangelho,
E ele fala sobre o efeito do Evangelho. Olhem comigo, versículo 5. Versículo 5, ele fala sobre Jesus, que é o Evangelho encarnado de Deus. E ele diz, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. O efeito do Evangelho é transformação. Meus irmãos, a igreja consegue promover com muito trabalho a adesão. Isso a igreja consegue fazer, mas transformação só o Evangelho. A igreja consegue juntar gente, isso nós conseguimos fazer. Basta uma programação especial, chamar um pregador, ou pastor próprio da igreja, ou uma banda de louvor, ou alguma coisa diferente. A gente pode juntar pessoas, adesão, ajuntamento, a igreja consegue fazer, mas transformação de coração, transformação de vida, transformação de história, só o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Sem a cruz de Cristo, sem a cruz de Cristo, não há verdadeira transformação. Mas com a cruz de Cristo, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. O Evangelho transforma perseguidores em perseguidos, transforma ateus em crentes, transforma orgulhosos em servos, transforma aqueles que não são naqueles que seguem o Cordeiro até o dia final. Só o Evangelho faz isso. O que é fazer missões, se não levantar a bandeira do Evangelho, gritando perto e longe, Jesus Cristo é o Senhor? Nós muitas vezes complicamos demais as coisas. E mesmo nós missionários, quantos missionários temos aqui hoje à noite? Quantos missionários? Há vários missionários, até nós missionários. Quantas vezes nós colocamos um peso tremendo, desnecessário, uma metodologia pesada demais, uma programação, um projeto complicado demais, e nessa caminhada nos esquecemos daquilo que é essencial, e o essencial é este, seja para o missionário e para o crente novo, seja para a igreja perto, para a igreja longe, é levantar a bandeira e gritar bem alto, Jesus Cristo é o Senhor. Sem a cruz de Cristo não há transformação, mas com a mensagem da cruz de Cristo, qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há etnia tão distante que Deus não possa alcançar, não há família tão quebrada que Deus não possa refazer, não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há missionário tão quebrado e talvez machucado que Deus não possa reanimar. Na cruz de Cristo, qualquer coisa pode ser transformada, mas só na cruz de Cristo. Essa foi a introdução, ou é a introdução de Paulo à igreja em Roma. Talvez porque essa igreja em Roma estava encantada demais com a sua própria existência. Talvez essa igreja estivesse pensando, nós somos a igreja do epicentro do Império Romano. Nós somos a igreja da cidade principal, nós somos a igreja central da fé cristã, nós somos a igreja da vanguarda, onde as coisas estão acontecendo. E Paulo escreve para essa igreja dizendo, vocês estão totalmente errados, a história não é a respeito da igreja, o centro da história é o Senhor Jesus. Nós precisamos alinhar nossas vidas, para viver mais Jesus, compreender mais Jesus, e falar mais do Senhor Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós missionários temos histórias empolgantes do campo missionário e gostamos de compartilhar. Eu acho que isso é encorajador para a igreja, mas permita-me compartilhar uma história de constrangimento pessoal. Quando eu sabia exatamente o que fazer, mas meu coração se indispôs a obedecer a Deus, quanto ao Evangelho. Anos atrás, quando ainda éramos missionários entre os Concombas, no nordeste de Gana, eu e minha esposa Rossana, estávamos ali já há alguns anos, já tínhamos ali uma igreja na aldeia onde nós morávamos, a aldeia chamada Coni. Havia já algumas igrejas
em Nabucorá, em Molã, em outras aldeias ao redor, mas havia uma aldeia que nós havíamos ouvido falar dessa aldeia, era a maior aldeia da região, chamada Candiocorá, e essa aldeia era totalmente contra a entrada de qualquer cristão, qualquer missionário. Nós já havíamos tentado chegar perto, mas o chefe da aldeia enviava mensageiros dizendo: nós não queremos cristãos nesse lugar, e nós voltávamos. E nós resolvemos, nós tínhamos ali um líder da igreja, um líder concomba da igreja, digamos da igreja central, a igreja em Coni, chamado Labuen, que era um homem de Deus, e é ainda um homem de Deus, é um dos pastores à frente dos outros pastores naquela região. E Labuen era um homem ousado, um homem pronto para a evangelização. E nós resolvemos, eu, Labuen e a minha esposa Rossana, orar a Deus dizendo: se o Senhor abrir as portas para a evangelização da aldeia em Candiocorá, na primeira oportunidade que tivermos, nós entraremos naquela aldeia e nós vamos evangelizar todas as pessoas. E depois eu percebi que o problema da oração é que Deus responde as orações, não é isso? E aí, alguns dias depois, chegou um mensageiro lá de Candiocorá, isso não levou 2 semanas, ele chegou e disse: olha, o chefe da aldeia me enviou aqui e disse que vocês podem ir como missionários para falar o que vocês querem falar. Nós ficamos entusiasmados, eu e Labuen, preparamos aquela viagem, as nossas mochilas, não sabíamos o que nos esperaria em termos de hospitalidade. O africano é tremendamente hospitaleiro, mas aquela aldeia estava fechada para a presença missionária até então. Então nós levamos algum alimento, alguns biscoitos, etc., preparamos tudo e viajamos. Fizemos a viagem ali em quase 3 dias, 2 dias e meio. No início da tarde do 3º dia, chegamos até a aldeia de Candiocorá e nós ficamos surpresos. Era a maior aldeia concomba que eu jamais havia visto. Na verdade, aquela região, ela é formada por savanas, são planícies. E a gente olhava e a aldeia se espalhava em todo o horizonte com casinhas, que são aquelas palhoças espalhadas por todo o horizonte. Eu disse: Labuen, nós temos um problema. Nós oramos e prometemos ao Senhor que se Ele abrisse as portas, nós iríamos evangelizar todos em Candiocorá na primeira oportunidade. E o Labuen, mais crente do que eu, ele respondeu dizendo: então vamos começar logo e vamos evangelizar. E aí nós começamos a ir de palhoça em palhoça, nos apresentamos para o chefe. Ele disse: vocês podem dormir naquele lugar, mas não era ali nenhuma casa, de nenhuma família. Ficamos ali, não estávamos bem acomodados, comíamos a nossa própria comida, então a coisa não está assim, não está gostoso ali permanecer, e nós tínhamos o compromisso de evangelizar, então a ideia era evangelizar logo, e assim que possível voltar para casa. Quando você está viajando, e você está aí num aperto em termos de acomodação, de alimento, etc., você pensa logo em voltar para casa, não é isso? E nós pensamos: vamos aqui evangelizar e voltar para casa. E nós passamos vários e vários dias, era uma aldeia enorme, até que chegou o dia em que nós, aquele dia pela manhã, entramos na última casinha, na última palhoça, onde estava uma família ali dos concombas, em Candiocorá, e nós entramos ali, falamos Jesus, pregamos o evangelho, e nossas mochilas já estavam do lado de fora prontas. Era só falar de Jesus, pegar a mochila e voltar para casa. E quando eu peguei a mochila e coloquei sobre o meu ombro, eu estava assim ajeitando a alça esquerda da mochila, eu olho para trás e eu percebo, para minha tristeza, que depois daquela casinha havia uma montanha, e em cima da montanha havia mais uma casinha. Naquele momento, em meu coração, eu disse: ali eu não vou. Há momentos na nossa vida em que nós sabemos exatamente o que fazer. Aliás, a maior falta na vida da igreja cristã brasileira, igreja evangélica brasileira, não é falta de conhecimento, é falta de obediência. Não me faltava conhecimento, que eu deveria subir a montanha e pregar o evangelho naquela casinha. Me faltava ali naquele momento a obediência. Eu disse em meu coração: ali eu não vou. Mas quando nós desobedecemos a Deus, o Espírito Santo, Ele deixa bem claro que nós estamos no caminho errado. Não é assim, meus irmãos? Fica ali nos lembrando.
e o peso na consciência, e a alegria vai embora. Eu peguei no braço do Labuin, tentando ali, talvez racionalizar a situação. Eu disse: Labuin, olha só, uma montanha, em cima da montanha, uma casinha. E o Labuin, para me ajudar, ele disse, lá me chamam de Ucaljá, de homem branco. Ele disse: Ucaljá, os concombas são assim mesmo, eles constroem suas casas e abandonam em todo lugar. Eu falei: ajudou um pouco. E aí eu disse: então vamos voltar. De fato, até parece uma casa abandonada. Começamos a voltar, mas meus irmãos, que volta sofrida, ainda caminhando no meio daquela aldeia concomba. Interessante, 2 missionários têm na primeira oportunidade na história daquela aldeia de pregar o evangelho, passam de palhoça em palhoça, casa em casa e falam de Jesus, e em lugar de saírem alegres, saem entristecidos e cabisbaixos, porque não há verdadeira alegria e paz fora da vontade de Deus. E ali naquele momento, tomado por aquele sentimento de vergonha, de constrangimento, eu olhei para aquela casinha, e para piorar a situação, em cima daquela montanha, em frente àquela casinha, aparecem umas criancinhas com combas fazendo assim para a gente: ê! Aí eu segurei no braço do Labuin e falei: Labuin, olha só, agora tem umas crianças. E Labuin, para me ajudar, disse: Ucaljá, as crianças com combas são assim mesmo, brincam em todo lugar. Eu falei: de certo, criança subiu a montanha só para brincar. E aí nós seguimos a nossa saída da aldeia, e o coração cada vez mais apertado, porém desobediente. E aí foi a vez, o Labuin ficou um pouco para trás, ele me segurou no meu braço, eu olhei para ele e ele chorava. Eu disse: Labuin, o que aconteceu? Ele disse: Ucaljá, Deus falou comigo. E eu, no estilo bem presbiteriano, falei mais ou menos assim: olha, esse negócio de Deus falar diretamente tem que ser bem explicado. Como é que Deus falou com você? Ele disse: eu olhei de novo para aquelas crianças e veio um pensamento à minha mente que não podia vir da minha mente, eu creio que veio da mente de Deus. Eu perguntei: que pensamento foi esse? E Labuin disse: o pensamento foi uma pergunta, foi o seguinte: e se fossem os seus filhos? A única vez, ou a primeira vez que missionários entram naquela aldeia e pregam o evangelho, mas estavam apressados demais para subirem a montanha. E se fossem os seus filhos? Deus nos quebrantou naquele dia. Nós voltamos aquele trajeto, subimos a montanha, havia uma família com coma na montanha, pregamos ali o evangelho. Pela graça de Deus, algum tempo depois, pessoas se converteram, e há uma forte, grande igreja com comba ali em Candiocorá. E sempre que eu volto àquele país e que eu encontro alguém lá da igreja de Candiocorá, eu me lembro de um momento na minha vida em que eu sabia exatamente qual era a vontade de Deus, mas eu estava apressado demais, cansado demais, indisposto demais. O Evangelho tem Deus como seu autor. Deus é o autor do Evangelho. A identidade do Evangelho é Jesus Cristo. O efeito do Evangelho é pura, fantástica e absoluta transformação. E ele transforma todo aquele que crê, seja perto ou seja longe. Agora olhe bem para mim nesse momento. O Evangelho não transforma apenas incrédulos. Isso é um simplismo que nós criamos a respeito do Evangelho. Nós gostamos de falar sobre o Evangelho como sendo a verdade de Deus apenas para a salvação daquele que ainda não é salvo. O Evangelho transforma um coração de um crente desobediente em um coração disposto a obedecer a Deus. O Evangelho não é apenas para os perdidos, o Evangelho é para a igreja. O Evangelho não é apenas para os não salvos, o Evangelho é para aquele crente que já é convertido há 5, 10, 15, 20, 50 anos, mas que há áreas da sua vida que ele sabe que são áreas de plena, constante e continuada desobediência a Deus, e ele precisa urgentemente de experimentar transformação na sua vida, no seu jeito de pensar, no seu jeito de olhar, no seu jeito de mexer com dinheiro, no seu jeito de se relacionar, de tratar a esposa, o marido, os filhos, de ser sal da terra e luz do mundo.
O Evangelho não é apenas para o mundo incrédulo. O Evangelho é o poder transformador de Deus para a igreja que sem o poder transformador de Deus caminha em desobediência. E é por isso que o Evangelho de Deus, ele se faz vivo todos os dias da nossa vida. Nós tivemos em 2008 um encontro indígena muito abençoado na região do Amazonas. Foi o primeiro encontro indígena evangélico ali no Amazonas, promovido pelo Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, que é o CONPLEI. E fomos convidados para ajudar a organizar aquele evento. E lá nós aprendemos como organizar um evento para indígenas. É um pouco diferente. Aliás, eu falei isso em outra igreja, eles falaram, não é diferente, aqui na igreja é do mesmo jeito. Porque nós espalhamos ali aquela informação sobre o Congresso Indígena, e nós perguntamos ao cacique Henrique Terena, que é o líder do CONPLEI, para quantas pessoas teríamos que preparar aquele acampamento, aquele congresso. Ele disse, Ronaldo, eu acho que vão chegar assim entre 300 a 3 mil pessoas. Então você faz uma média. Eu pensei muito bem, fazer uma média de 1.500 pessoas. E era um acampamento presbiteriano, num local assim no interior, muito bonito, com muito verde, com muito espaço. Nós preparamos lugar para 1.500 redes. E preparamos ali, ganhamos doações, etc., peixe e farinha para 1.500 pessoas. Um dia antes de começar o congresso, havia apenas 12 indígenas inscritos. E aí eu descobri que indígena não faz inscrição. Eu falei isso na igreja, o pastor da igreja falou aqui, o pessoal também não faz inscrição, é assim também. Interessante que nós procuramos a missão Jocum. É assim, quando você quer uma missão que está pronta para fazer qualquer coisa, você procura lá um jocumeiro, não é? Eu procurei lá o jocumeiro e falei, tem uma missão impossível. Eles falaram, é assim que a gente gosta. Eu falei, nós estamos esperando mais de 1.000 indígenas, mas não sabemos quem eles são, de onde eles vêm e como vão chegar. E nós temos 7 portos ao redor de Manaus. Então vocês acampem aí ao redor desses portos, e qualquer índio com cara de crente, você pega e manda para o acampamento. No dia do começo daquele congresso, nós tínhamos mais de 1.200 índios, de 49 etnias diferentes. Foi uma festa espiritual, uma coisa marcante na nossa vida. E no último dia houve a ceia do Senhor. Meus irmãos, a ceia do Senhor, que coisa maravilhosa. Indígenas de 49 nacionalidades ao redor da mesa do Senhor. Muitos falavam línguas que outros não compreendiam. Muitos vinham de culturas que jamais tinham encontrado aquelas outras culturas, mas estavam ali de mãos dadas, muitas vezes abraçados, porque o que os unia era o Senhor Jesus. No dia de partirmos, o cacique da tribo Ixcariana, ele me procurou, estava ali, ele disse, Ronaldo, eu quero lhe agradecer, porque nós recebemos o convite, nós trouxemos 30 indígenas crentes Ixcariana aqui para esse congresso. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, estão ali, estamos preparando para voltar, mas eu vim lhe dizer que nós, que já fomos evangelizados, somos crentes, a Missão Novas Tribos do Brasil já trabalha conosco há tanto tempo, já há igrejas formadas, mas esse congresso foi bom também para o nosso coração, porque nós somos relembrados e aprendemos o que é o Evangelho. Eu achei algo tão impressionante, aquele indígena falar, eu compreendi o que é o Evangelho. Eu peguei o meu bloquinho de anotações, uma caneta, e eu falei, eu também quero aprender. O que é o Evangelho? Me diga. Ele disse, eu aprendi que o Evangelho é Jesus. Então nós precisamos fazer 3 coisas, ele me disse. Precisamos conhecer o Evangelho, que é Jesus. E nós só conhecemos na palavra de Deus. Nós precisamos viver o Evangelho, que é Jesus. E nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. E nós precisamos pregar o Evangelho, que é Jesus. E nós vamos fazer isso perto e longe. Ele olhou para mim, sorriu e disse, é simples assim. E foi embora. Eu fiquei pensando, nós aqui complicamos o que é a vida cristã, não é verdade? Aquele indígena crente ixcariana, ele disse, vida cristã é conhecer o Evangelho, é viver o Evangelho, é pregar o Evangelho. Jesus é o Evangelho. É simples assim. Vamos orar, curva sua cabeça, ore comigo nesse momento.
Gostaria de lhe desafiar nessa noite a você se comprometer com Deus, não é com a igreja, muito menos comigo, com o pastor da sua igreja, mas com Deus. A você se envolver mais com o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Se comprometer a conhecer mais o Evangelho. Leia mais a palavra, estude mais a palavra, conheça mais a Jesus na palavra. Se comprometer mais a viver o Evangelho. O que você está fazendo da sua vida, meu irmão e minha irmã? Viva o Evangelho. O tempo passa rapidamente, o tempo voa. E chegaremos no final dos nossos dias aqui na terra, talvez daqui a 5 minutos, ou talvez daqui a 50 anos, nós não sabemos. Mas o maior privilégio que o crente tem é este, de olhar ao final da sua vida, olhar para trás e perceber, ao longo da minha vida, eu servi ao Cordeiro Jesus. Viva o Evangelho. Mas não apenas conheça o Evangelho, não apenas viva o Evangelho, mas pregue o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho de diversas maneiras. Com a sua vida é uma maneira de pregar o Evangelho. Então, se no seu testemunho não tem sido um testemunho evangélico do Evangelho, mude de vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Se o jeito de você fazer negócio não é jeito de crente, mude de jeito. Se o jeito de você tratar a esposa, marido, filhos, não é jeito de homem de Deus, mulher de Deus, mude hoje. Se o seu namoro não é santo, mude hoje. E se não consegue namorar sem manter o namoro, sem manter a santidade, termine o namoro. Nós precisamos viver o Evangelho, mas não apenas viver o Evangelho. Nós precisamos falar do Evangelho. Nós falamos sobre tantas coisas tão facilmente, especialmente nós brasileiros. Conversamos com pessoas que nós nem conhecemos na rua, na padaria, nos correios, no banco, na fila, no ônibus, no táxi, sobre futebol, economia, governo, política, situação financeira, conta de energia, tudo. Falamos, rimos, ouvimos, criticamos. Mas às vezes somos tão envergonhados de falar sobre a notícia mais transformadora do universo, que é o Senhor Jesus. Fale de Jesus. Mas não apenas viva Jesus e fale de Jesus. Ajude outros a falarem de Jesus. E é isso que essa igreja faz, sendo uma igreja missionária. Talvez haja jovens nesta ou na sua igreja que são vocacionados por Deus para pregar o Evangelho, não somente aos de perto, mas também aos de longe, para serem plantadores de igreja, evangelistas, tradutores da palavra, pessoas envolvidas com questões sociais profundas, com o sofrimento do outro. Estão à espera de alguém que possa orar, alguém que possa enviar, alguém que possa sustentar, alguém que possa pastorear. E essa tem sido a minha experiência repetida nas igrejas brasileiras. Sou abordado por jovens ao final dos cultos dizendo: a minha igreja não me envia. Nós podemos viver o Evangelho, podemos pregar o Evangelho, e nós podemos ajudar outras pessoas a pregarem o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez você queira fazer um compromisso, eu repito, com Deus, não é comigo, mas com Deus, nessa noite, de você se envolver mais, como Paulo dizia, eu sou envolvido com este Evangelho. A minha vida e meu ministério giram ao redor deste Evangelho. E talvez você queira fazer esse compromisso na sua vida perante Deus, hoje à noite, dizendo: Deus, eu quero me envolver mais com o Evangelho. O tempo está passando tão rápido, eu tenho me envolvido com tantas coisas, talvez não sejam nem pecaminosas, mas são tantas coisas às vezes desnecessárias, até mesmo fúteis. Gasto muito mais tempo para escolher o modelo de um celular novo do que um tempo falando do Senhor Jesus para o meu vizinho. Me alinhe, ó Deus, com o Evangelho. Se esta é a sua oração sincera, fique de pé rapidamente onde você está. Nós vamos orar juntos como igreja neste momento. Deus nos ajude a compreender mais o Evangelho, que é Jesus na palavra, viver o Evangelho, que é Jesus no dia a dia, pregar o Evangelho, que é Jesus perto e longe, em nome do Senhor Jesus.
nós podemos orar.